Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha num trabalho, olha, que provoca e instiga bastante, sabe? Fica ali bem na fronteira entre a psicanálise e a análise do discurso. Nós vamos falar do livro da Marlene Guirado, Psicanálise e Análise do Discurso, Matrizes Institucionais do Sujeito Psíquico. A nossa ideia aqui é tentar entender melhor como a nossa noção de eu, sabe, a nossa subjetividade, como ela não nasce só de processos internos, mas é, sim, profundamente moldada pelas redes de linguagem, né, e pelas instituições que cercam a gente. Pensa bem, família, escola, trabalho, até o consultório do terapeuta. A Guirado parte muito das experiências práticas dela, especialmente com jovens e instituições tipo a antiga FEBEM, para questionar isso. Como é que a gente se torna quem a gente é nesses lugares? É uma perspectiva muito potente mesmo. A Guirado, ela dialoga com a análise do discurso, a AD, né? Principalmente aquela vertente francesa, com forte influência do Michel Foucault. E aí ela cruza isso com a prática clínica dela e a prática institucional também. É bom notar que a AD não é exatamente linguística, assim, no sentido tradicional, Certo. mas é um campo que investiga como a linguagem funciona e, mais importante, como ela produz efeitos em situações sociais concretas, sabe? Como as instituições, que são o foco central dela. E Foucault, claro, é uma referência-chave nesse pensamento todo. Ele mostra pra gente que o discurso não é, tipo, só um monte de palavras juntas. É algo que produz efeitos de poder, que é controlado, que é selecionado, organizado. Pensa só, por exemplo, nos mecanismos de exclusão. Tipo o quê? Aquilo que é proibido dizer em certos lugares ou sobre certos assuntos, né? Ou então, aquela separação básica entre o que a gente considera verdadeiro e falso. O Foucault argumenta que essa divisão não é universal, não é natural. Ela é construída historicamente, está ligada a relações de poder, a instituições específicas, à ciência, à justiça, por exemplo. Hum, quer dizer, então, que o jeito como a gente fala e até o que a gente pode falar é meio que regulado por essas estruturas maiores? Exatamente, e não só o que a gente diz, mas quem a gente é quando diz. Para essa linha de pensamento, o discurso não só reflete a realidade, ele, na verdade, a constitui. E constitui sujeitos também. A gente é posicionado pelos discursos que circulam, sabe? Somos sujeitos do discurso, porque a gente pode falar, mas ao mesmo tempo somos assujeitados a ele. Assujeitados. Moldados pelas regras dele, pelos limites. Existe uma relação muito forte entre quem fala e o discurso que permite que essa pessoa fale. Entende? Entendo, mas isso levanta uma questão bem importante, né? E o sujeito da psicanálise, aquele sujeito com uma história única, com desejos, com o inconsciente, esse foco todo no discurso, nas estruturas, não corre o risco de deixar meio de lado essa complexidade da mente individual? Essa é, de fato, a tensão que a Guirade explora. E de uma forma muito produtiva, eu acho. Ela reconhece, sim, o valor da AD para mapear as regularidades do discurso, mas ela aponta que, às vezes, essa análise pode acabar deixando escapar o significado singular que essas estruturas têm para o sujeito. Como assim? O que esses padrões de discurso produzem em termos de afeto, de sentido, de sofrimento individual, sabe? A Guirado menciona, por exemplo, a teoria da polifonia do Ducrot na AD. Aquela ideia de que numa frase só podem ecoar várias vozes, várias perspectivas. É um jeito de reconhecer a divisão no discurso, sim, mas a Guirado sugere que talvez isso não alcance a profundidade da noção psicanalítica de sujeito dividido pelo inconsciente. Fica, às vezes, a sensação de que se identificam as falhas no discurso, mas não se explora tão a fundo o que isso revela sobre a subjetividade que está ali em jogo. Ah, entendi. Então a proposta dela não é jogar fora nem a psicanálise nem a AD, mas tentar articular as duas de um jeito novo, né? E o ponto central parece ser essa ideia de que o sujeito é psíquico justamente porque ele é institucional. Isso, confesso, sou um pouco contraintuitivo à primeira vista. Sim, mas é o coração da tese dela, das matrizes institucionais do sujeito psíquico. A ideia é que a nossa subjetividade, nosso senso de identidade, nossos afetos, os significados que a gente dá para o mundo e para a gente mesmo, eles não se formam num espaço puramente interior, isolado.
Não mesmo. Eles são tecidos nas relações institucionais concretas em que a gente vive. E por essas relações, a dinâmica familiar, as regras da escola, as hierarquias no trabalho, as interações no hospital e sim até a relação terapêutica no consultório. Tudo isso são instituições num sentido amplo, com seus discursos específicos que vão moldando a gente. Faz sentido pensar assim. E a experiência da Guirado na FEBEM, como você mencionou, foi fundamental para consolidar essa visão, trabalhando intensamente lá, com os jovens internos e também com os funcionários. Ficou muito evidente para ela como o sofrimento psíquico, a construção da identidade, os tipos de vínculos que eram possíveis ali, estavam diretamente ligados ao modo de funcionamento daquela instituição específica. A instituição em si, né? Exato. A linguagem própria dali, as rotinas implícitas, as relações de poder, manifestas ou veladas. A instituição não era só um cenário, sabe? Era um elemento ativo na produção da subjetividade. E você pode dar um exemplo de como isso aparecia na prática? Nas falas que a Guirado analisou lá na FEBEM? Claro, claro. Uma das análises bem marcantes é a de um jovem interno, cuja narrativa, assim de forma recorrente, associava qualquer tipo de proximidade afetiva, de intimidade, à violência ou à ameaça. Nossa, No discurso dele, o companheiro próximo se tornava perigoso, a relação boa com a mãe era quebrada pela violência do pai. A análise sugere que essa associação não era só uma questão individual dele, refletia a lógica relacional que ele internalizou a partir daquele contexto institucional e da história de vida dele, marcada pela violência, pela institucionalização. Outro exemplo interessante é o jeito como alguns rapazes representavam as mulheres nos discursos deles. Frequentemente elas apareciam como cúmplices na trajetória da infração, mas sempre numa posição de subordinação, quase como um prêmio a ser conquistado no fim do percurso, sabe? Isso revela muito sobre como as relações de gênero e poder eram construídas e reproduzidas discursivamente dentro daquele universo institucional específico. que coisa. E tem também a análise da fala de um jovem que diferenciava muito claramente o modo de se expressar. Ele dizia algo como: no meio da malandragem, a gente tem que conversar na gíria. Tem que. Isso, o tem que, revela uma lei internalizada, a regra discursiva daquele ambiente. E ele continuava: agora, num ambiente familiar, vou conversar diferente, como gente. Essa oposição entre falar na gíria e falar como gente, que ele associava a um ambiente familiar honesto, mostra como o próprio sujeito se percebe e se posiciona em relação às normas. Ele é moldado por esses discursos institucionais da marginalidade e da normalidade. É impressionante mesmo como essa análise do discurso concreto consegue revelar essas camadas todas de significado institucional. E essa abordagem, essa lente da Guirado, ela aplicou em outros contextos também, além da FEBEM? Sim, sim. A força da proposta dela está justamente nisso, na aplicabilidade em diferentes campos. Na literatura, por exemplo, ela faz uma análise breve, mas muito interessante do diário do Hospício do Lima Barreto. Ela mostra como o texto que o Barreto escreveu enquanto paciente revela um sujeito que se constitui justamente em relação ao discurso sobre a loucura e a instituição psiquiátrica da época. Como assim? Isso aparece na escrita dele através da ironia, da resistência ao lugar que impõe a ele, mas também, de um jeito complexo, por uma certa identificação com esse mesmo lugar. É fascinante. E na prática clínica psicanalítica, o caso que ela chama de Pedro é muito, muito ilustrativo. Era um homem de 29 anos com uma deficiência visual progressiva. A escuta analítica da Guirado prestou atenção não só nos temas clássicos, na história de vida, conflitos, mas também em como ele falava. No jeito de falar. Exato. Tinha um uso constante de verbos e adjetivos ligados ao campo visual. Vislumbrar, embaçar, nebuloso, para descrever as percepções e os sentimentos dele, mesmo ele não enxergando mais como antes. E um detalhe linguístico que foi crucial, a mudança no tempo verbal. Ele narrava a vida dele no passado normal, mas usava o presente só para descrever o momento da mudança da roça para a cidade, quando a deficiência dele foi diagnosticada na escola. Esse presente contínuo marcava no discurso o impacto traumático desse evento. A análise mostrava como a subjetividade dele era uma trama complexa, sabe? Tecida pela história pessoal, pela experiência corporal da deficiência e também pelos discursos sociais e institucionais sobre visão, cegueira, normalidade.
Até mesmo o sentimento de estranhamento da própria analista por não ser vista pelo paciente foi analisado. Isso revelava as regras não ditas, institucionais do setting analítico tradicional. A subjetividade do Pedro era inseparável dessas matrizes todas. Que profundo isso. E no trabalho institucional fora do setting mais clássico da psicanálise, você mencionou a ideia de migração de conceitos. O que isso significa exatamente? Esse é um ponto metodológico assim, bem fundamental na obra da Guirado. Ela alerta muito para o cuidado que a gente precisa ter ao levar conceitos psicanalíticos, como o de transferência, por exemplo, para contextos institucionais diferentes daqueles onde eles foram originalmente pensados, como consultório particular. A transferência, que classicamente a gente entende como a reedição de relações do passado na figura do analista, ganha outras camadas numa instituição pública, por exemplo. Imagina. No posto de saúde, a relação não é só entre o usuário e o terapeuta, né? O terapeuta ocupa ali um lugar que é também o de funcionário público. Ele representa aquela instituição, ele está inserido numa hierarquia, segue regras, protocolos específicos. A transferência nesse contexto envolve não só a pessoa do terapeuta, mas a instituição como um todo, o sistema de saúde, as expectativas sociais. Ignorar essas múltiplas camadas, o que a Guirado chama de lugar sobre outro lugar, sabe? O lugar do terapeuta sobreposto ao lugar de funcionário, por exemplo, leva a uma aplicação mecânica do conceito. E é uma compreensão limitada, né? Aplicar a teoria cegamente, sem pensar nas especificidades daquele lugar. Exatamente. O caso Clóvis, que a Guirado supervisionou numa equipe de saúde pública, ilustra isso de forma muito clara. O Clóvis era um jovem adulto que meio que perambulava pelos serviços de saúde e era informalmente rotulado como psicótico. Tinha um ciclo vicioso ali. Medicação, encaminhamentos que não davam em nada e uma sensação na equipe de atender sem atender. Ele insistia em ser atendido, mas os profissionais se sentiam meio impotentes. Complicado. Muito. Aí, a orientação da supervisão foi deslocar o foco. Em vez de tentar encaixar o Clóvis num diagnóstico individual, isolado, a proposta foi analisar a dinâmica institucional. Como o próprio serviço estava operando naquela relação? Que discursos circulavam ali sobre ele? Propôs-se uma abordagem diferente, como fazer uma entrevista com a família, coisa que não tinha sido feita de forma sistemática antes. E essa entrevista foi muito reveladora. O que ela mostrou? Mostrou que o discurso da família se organizava todo em torno da oposição trabalho versus doença. O Clóvis era visto pela família como preguiçoso, nervoso, alguém que não se encaixava na norma familiar de trabalhadores esforçados. Entender o Clóvis a partir do discurso familiar e também da forma como o serviço de saúde respondia a ele, permitiu questionar aquele rótulo apressado de psicose. A análise da dinâmica institucional e discursiva levou ao encaminhamento mais adequado para um centro de convivência focado na inserção social e não só na medicação. O importante aqui é notar que a intervenção não foi só sobre o Clóvis, entende? Sobre o sistema também. Foi sobre o funcionamento da psicologia, da psiquiatria, do serviço social naquela instituição específica. Questionou os métodos, os pressupostos. Isso revela a dimensão que é inevitavelmente política do fazer psicológico quando a gente leva a sério essa matriz institucional. Fica muito claro, então, que o trabalho da Marlene Guirado nos desafia a repensar algo bem fundamental. A nossa própria ideia de eu, né? A subjetividade deixa de ser vista como uma coisa fixa, puramente interna, e passa a ser entendida como algo dinâmico que se constrói e reconstrói o tempo todo, nessa intersecção complexa entre o pessoal, o social, o institucional e principalmente o discurso. Não é só o que a gente pensa ou sente, mas como os sistemas e as linguagens em que a gente está imerso moldam ativamente o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso ser. Perfeitamente. E a implicação prática disso é enorme, né? Para compreender de verdade alguém, seja um paciente na clínica, um aluno na escola, um colega de trabalho, ou até um personagem num livro, a gente precisa olhar para além da superfície individual. É preciso investigar as matrizes discursivas e institucionais que essa pessoa habita e que a constituem.
Isso exige uma postura mais crítica, mais reflexiva, especialmente quando usamos ferramentas e conceitos psicológicos. A Guirado nos convida a questionar a aplicação automática de teorias, a considerar sempre as especificidades de cada contexto, de cada sujeito, de cada instituição. É um chamado a um pensamento mais rigoroso, mais contextualizado e, no fim das contas, mais ético. É verdade. E isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Se a nossa subjetividade está tão amarrada assim com as instituições e os discursos dos quais a gente participa, desde a nossa família até as grandes estruturas sociais, qual é o espaço real para a nossa agência? Para a gente moldar a nossa própria história? E talvez mais importante ainda, como é que a gente pode se tornar mais consciente desses guiões institucionais que, quem sabe, a gente esteja seguindo no dia a dia sem nem se dar conta? Fica aí para pensar. Agradecemos a companhia nesta exploração das ideias bem instigantes da Marlene Guirado. Até a próxima.